Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Em Colossenses, capítulo 1, verso 24, ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. É muito notável a gente perceber nesse texto que Paulo, ele cumpre o seu ministério não sem sofrimento, mas ele enfrenta as suas lutas, ele enfrenta a oposição, ele enfrenta a dor, enquanto proclama Cristo Jesus como o mistério de Deus revelado ao mundo. Muitas vezes nós atravessamos momentos de grandes crises na nossa vida. Muitas vezes enfrentamos dores profundas, sofrimentos indizíveis. Mas o fato é que aquele que está alicerçado na palavra de Deus, aquele que conhece o Verbo encarnado, aquele que sabe o propósito, o rumo, o destino, o sentido da sua história, assim como Paulo sabia, ele permanece de pé, independente quais forem as circunstâncias. Veja só o que o apóstolo escreve também, um pouco à frente, no capítulo 2, nos versos 4 e 5, nós lemos assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele enfrentava grande sofrimento, grande dor, para cumprir o seu ministério, para exercer o seu papel de levar a palavra de Cristo adiante. Mas ao mesmo tempo ele também se alegra porque os colossenses, ele recebia a notícia, estavam firmes, caminhavam ao lado do seu Senhor, independente qual fosse a circunstância. Agora perceba o alerta, logo no início do verso 4, eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Sim, além das circunstâncias da vida, além dos sofrimentos que enfrentamos, como Paulo enfrentou, como eu e você enfrentamos diariamente, muitas coisas acontecem ao nosso redor que são engendradas, planejadas, armadas pelo inimigo para nos enganar. A verdade de que Cristo Jesus é o mistério de Deus revelado ao mundo, ela nos sustenta contra o engano. Quantos e quantos nos dizem, às vezes até mesmo com capa religiosa, que nós devemos viver para sermos felizes, que nós devemos seguir o nosso coração, que nós devemos atender aquilo que achamos ser correto, aquilo que achamos ser o nosso direito. Alguns chegam ao ponto de dizer que nós devemos colocar o próprio Deus contra a parede e exigir dele aquilo que achamos que devemos receber. Não, meus irmãos, cuidado, para que ninguém vos engane. E qual o maior cuidado que nós podemos ter para permanecermos de pé diante de tantas propostas, de tantos erros, de tanta heresia, de tanta coisa que tenta nos desviar do caminho do Senhor? É relembrar que Jesus Cristo, Ele é o mistério de Deus revelado ao mundo. Sim, Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história. Temos dito e dito novamente. E isso acontece porque Jesus é a única verdade inabalável em toda a história. Você quer permanecer de pé? Permaneça alicerçado em Jesus, porque Ele é a única verdade inabalável em toda a história.